Confirme aí se vocês estão vendo. Ok, o que está de amarelo, a unidade 1 e na unidade 2 é o que a gente já viu, certo? Aí a gente tem aqui essa parte que eu vou colocar aqui de vermelho, que é a parte que falta para a gente estudar, tá? Que é o que nós vamos começar a ver hoje. A gente vai para depósito, mandato, transação. A gente já viu o empréstimo já? Me confirme aí. O comodato e o mútuo, eu acho que não. Eu não me lembro. Empréstimo não, professora. Nem Não, comodato, nem mútuo. nem mútuo. É porque são as duas modalidades de empréstimo, é comodato e mútuo. Tá, então falta isso aqui. Esses aqui, mas dá tempo. Nós temos muito tempo ainda. Vamos lá. Então a gente vai começar hoje. Deixa eu ver aqui o que foi que eu já mandei para vocês. Eu acho que eu mandei depósito, mandato e transação. Quer confirmem aí. É, mandei empréstimo também. É a aula, empréstimo é a aula 8, depósito e mandato é a aula 10. Eu acho que transação eu já conversei com vocês também, salvo engano. Deixa eu só ver qual é a aula de transação aqui. Eu acho que não, professora. É, não está aparecendo aqui mesmo. Tá, mas então pronto. Então vamos lá. Vamos começar pelo depósito e mandato, que é mais rápido. Vou apresentar aí para vocês, tá? Então, vocês viram que é o que está marcadinho com a letra em vermelho, fora a palavra TDE, obviamente, é o que está faltando para a gente terminar nessas 3 aulas que nós temos, a de hoje e mais 2 antes da prova. Não vai ter problema, não. Certo? Deixa eu tirar agora esta apresentação e colocar o depósito e mandar. Me digam se está dando para vocês verem, se está tudo bem, para a gente seguir. Ok. Pessoal, esse capítulo de depósito, ele tem algumas observações importantes, tá? Ele está aí a partir desse artigo aqui, 627, que é o que a gente vai conversar hoje. Normalmente, esse depósito é a recepção pelo depositário. Depositário é aquele que entrega a coisa. É o que recebe a coisa. O que entrega é o depositante, tá? Então, pensem aí em banco. Depositante sou eu que vou guardar meu dinheiro lá. O banco é o depositário. Se a gente for pensar em 2 pessoas físicas, eu entrego alguma coisa para Marcelo. Eu sou depositante, Marcelo é o depositário, certo? Normalmente um objeto móvel. E aí, aqui tem uma observação importante, para guardar até que o depositante o reclame. Ou seja, até que eu diga assim, Marcelo, eu te entreguei aquela coisa para você guardar, eu quero agora que você me devolva, certo? As características é uma guarda de coisa alheia, tá? Essa característica aqui, ela é real, ela é temporária e ela é gratuita, unilateral, gera obrigação de restituir e o objeto tem que ser uma coisa móvel corpórea. Então, vamos lá ver essas características. Por que a gente diz que é uma coisa real? Que o depósito tem como característica ser real. O que vocês acham que pode ser essa característica?
Por que que a gente tem no contrato a característica de ser real? Quando houver entrega, Sobre coisas, né? Isso, é porque tem a entrega de uma coisa. Eu vou entregar, ó. Vamos pensar que eu vou entregar aqui, Marcelo, ó, meu vidrinho de álcool. Eu tenho que ter uma coisa corpórea que eu possa pegar e entregar para Marcelo. Ok? Por isso é que é real. Quando vocês estiverem estudando garantia pessoal, garantia real, vocês vão entender melhor isso. A garantia pessoal é aquela que a gente dá o aval ou a fiança. Eu vou lá e assino, né? Eu coloquei lá uma assinatura. Quando eu falo em garantia real, é porque tem alguma coisa que vá assegurar que aquele contrato vai ser cumprido. Um exemplo clássico, o financiamento de automóvel, de moto. Se vocês, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, fica vinculado lá no documento do carro que existe um financiamento e que aquele bem está garantindo o pagamento. Está garantindo por quê? Porque se a pessoa que fez o financiamento não pagar, como é que vai ser quitado, né? Eu vou dizer assim, quitado esse financiamento. O objeto vai ser trazido para o credor. E aí o objeto vai pagar a dívida. Vamos pensar aqui que a minha mão esquerda é a dívida e a minha mão direita é o objeto. Então, ó, ela vai pagar a dívida, ok? Vocês vão encontrar contratos com essa característica de real, tá? Que as pessoas, além do bem, ainda querem remanescente. Isso acontece muito em financiamento de carro. Eu, por algum motivo, não paguei o financiamento. Aí, o óbvio é que o banco venha e pegue o carro pela dívida. Porque a dívida não foi para pagar o carro? Eu estou entregando o carro, a dívida era para estar quitada. Aí, eles vendem o carro pelo preço que dá na cabeça deles. Se faltar dinheiro para quitar, eles querem que você pague o remanescente. Olha que engraçado. Inclusive, os acordos, eles são muito claros, tem uma cláusula lá específica. Se houver remanescente, o devedor vai pagar, o que não é minimamente aceitável. É temporário, pessoal, porque é durante aquele período. Normalmente é 12 meses, 24, 48, né? Dependendo da quantidade de tempo em que eu vou pedir lá para Marcelo guardar meu vidrinho de álcool. Pessoal, pode ser que esse depósito tenha tempo já determinado? Sim. Mas pode ser que seja um depósito sem prazo determinado? Pode, tá? O que não desnatura o contrato de depósito. É gratuito. Pessoal, a priori, o depósito em si, ele vai de graça. Porque, olha só, professora, mas eu estou pagando o carro. Então, quer dizer que ele é oneroso? Não. Você está usando o carro, você está pagando, mas você está usando. Então, há aí uma contraprestação. Gratuito é se você recebesse para ficar com o bem, certo? Existem alguns depositários que é possível que sejam assim quando é nomeado pelo juiz e não é depositário judicial e a pessoa vai ter que manter aquela coisa, vamos dizer assim, em estado que não seja de deterioração, tá? Mas esse valor não é remuneração, é valor referente à manutenção. Ele é unilateral e bilateral, ó, que às vezes tem contrapartida, tá? É unilateral quando só a pessoa entrega, só essa pessoa tem obrigação. E ele é bilateral quando ambas as partes têm obrigações. Gera obrigação de restituir pelo depositário. Pessoal, isso aí é importante. No momento em que for solicitada ao depositário a devolução da coisa, ele vai ter que devolver, tá? Senão, ele se transforma em depositário infiel. E existe a prisão por depósito infiel. Tá bom? Outra coisa, é possível direito de retenção. Vocês lembram quando a gente falou de... Qual foi o contrato, meu Deus? Deixa eu me lembrar aqui qual foi o contrato que eu falei com vocês. De prestação de serviço. Quando a gente fala em hotel, lembram? O hotel não pode reter a nossa bagagem se a gente não pagar as diárias. Vocês lembram disso? Eu ia falar do contrato de transporte também, né, professora? Pode. Se eu não pago o frete, eu não vou buscar.
Também. Tem o direito de retenção. Perfeito. Ok? E, por fim, a última observação é que tem que ser um objeto, uma coisa móvel, corpórea, porque ela não é real, então tem que ter um corpo. Certo? Me digam aí se vocês têm dúvida. Professora, essa do depositário infiel, eu não me engano se ela ainda é considerada prisão civil. A questão é porque foi. Eu sempre gosto de colocar isso e esperar ver o que é que vocês me dizem. O depositário ela ainda pode ser considerado assim, mas em alguns contratos não se admite mais. Por quê? O que acontecia? Quando a gente fazia financiamento de automóvel, foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal, justamente por conta disso aqui que eu vou comentar com vocês. Quando a gente fazia o financiamento, lá no contrato que a gente assinava, a gente nem percebia, constava lá que aquilo era um depósito. Certo? Tudo bem. Quando eu não pagava, o banco vinha e me executava. E aí mencionava a cláusula do contrato que constava que eu estava como depositária. E aí ele pedia que eu fosse intimada para entregar a coisa que me foi entregue por depósito. Quando eu não entrego, o banco requeria e o juiz me transformava em depositário infiel. E aí, como depositário infiel, eu podia ser preso. E isso significava prisão por dívida. Se você pegar o julgamento que disse que não pode mais, você vai ver que são ações relacionadas a esse tipo de contrato. Se desnaturava, né, vamos dizer assim, a essência do depósito, para que, por dívida, a pessoa fosse presa. Tá certo? Então, aí tem essas questões. Ainda é possível que você discuta isso aí, porque foi considerado que o depósito, a prisão pelo depósito infiel foi considerado inconstitucional. Certo? Especialmente se tem uma dívida por trás. Entenderam? Vocês podem só responder lá no chat, tá, pessoal? Porque sempre que vocês fazem uma pergunta, eu sempre... Vou abrir o chat aqui para poder... Me digam aí se vocês entenderam, se tem mais alguma dúvida. Entendi sim, professora. Ok. Vamos lá. Quais são os tipos de depósito? Ó, voluntário, que é um acordo de vontades, eu vou depositar com o Marcelo, ele aceita receber e está tudo certo. O depósito necessário, isso aqui vai depender da vontade, o depósito vai acontecer, tá? Aqui pode resultar de fatos imprevistos, tá? E aí, quais são as modalidades desse depósito? É o depósito legal, que é por uma obrigação legal. Isso aqui normalmente acontece para o depositário judicial, tá? O cargo dele é de ser depositário, então ele tem que receber. Esse depósito miserável, pessoal, quando acontece alguma calamidade pública e que as coisas precisam ser guardadas em algum lugar, é chamado de depósito miserável. Depósito dos hospedeiros, olha aqui a história das bagagens que eu falei com vocês agora há pouco, tá certo? É o direito de retenção também. Professora, Oi. no caso de recurso, quando precisa guardar algum direito, entraria esse caso de depósito? Não entendi. Em relação a recurso, quando precisar guardar algum direito? Meu filho, não sei se eu entendi. Será que meu filho não está dizendo as taxas que a gente paga para interpor um recurso? Não, não. Não, é porque agora em processo civil a gente estava tendo um negócio, eu esqueci o nome, que é um direito à cautela. É lá Isso. na fase lá E de precisa guardar um calcular o direito. direito para No caso, o poder se direito pode decidir ser no um bem, final. assim. Isso não é porque talvez eu tenha estudado isso com outro nome. Não são,
É porque em alguns processos a gente precisa calcionar. E aí pode ser que seja É a caução mesmo, professora. Não, acho que não é a cautela, não. Mas é numa medida cautelar. Ah, entendi. Ó, lá pela lei, eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Lá pela lei de drogas não, pela lei Maria da Penha. Hoje o homem é obrigado a pagar as custas de todo o tratamento médico que a mulher possa vir a ter para o SUS quando causa violência doméstica e familiar. Um dos dispositivos que acrescentaram essa história lá na Lei Maria da Penha fala nisso. É que é possível uma caução prévia, como se fosse um depósito prévio de valores que o juiz pode indisponibilizar do homem violador, já para guardar para as indenizações e para o ressarcimento ao SUS. É como alugar um veículo, né? Exatamente. Isso, meu filho. A gente já paga o aluguel todo, né? Já paga um Exato. seguro. E muitas das vezes a gente entrega o carro em perfeito estado E aí, tanto que eles dizem assim, não, a gente vai só garantir. E aí depois a gente estorna o seguro. Exatamente. Professora, lá no Valparaíso tem uma questão assim, que lá a gente aluga os armários, e aí eles precisam de uma garantia, e quando a gente dá a chave de volta para eles, Guardar algum direito, se entra nesse caso de depósito legal. Entendeu? É uma obrigação legal, está no 647. Não, só queria Entendeu, saber se Alan? encaixava a Sim, questão da cautelar. Entendi. Sim. Me perdoa que eu não consegui pegar logo, mas é exatamente a mesma coisa. Tá bom? E o objetivo é esse. É resguardar a efetivação de um direito futuro, ou de indenização, ou de ressarcimento. Os 2 exemplos que vocês deram aí, tanto do Valparaíso como do seguro, se encaixam na mesma obrigação legal. Certo? Me digam aí se vocês entenderam. Ok. Tinha outro exemplo. Pessoal, a fiança, lá no processo penal. Quando o crime é afiançável, que o juiz estabelece a fiança, ele já pode estabelecer pensando nisso, nessas obrigações posteriores, porque essa fiança, quando vocês forem estudar processo penal 2, que vocês forem estudar prisão, medida cautelar, liberdade provisória e fiança, vocês vão ver que o objetivo da fiança é justamente ser empregado nisso no futuro. Na reparação do dano, em qualquer tipo de situação que o autor do fato seja obrigado a ressarcir, especialmente para a vítima. Custas processuais, às vezes as multas que estão inerentes aos crimes, por exemplo, os crimes da lei de drogas, apesar de que são inafiançáveis. Mas vamos pensar aqui em outro tipo, porque o da lei de drogas ele já não se encaixa. As infrações administrativas, elas têm multa, né? Então, esses valores aí, eles já podem ficar para esse tipo de situação, especialmente se tiver fiança, tá? Depósito regular tem a ver com coisas infungíveis. Deve ser restituída a coisa, porque se é infungível, né? Não pode, vai ter que ser devolvido a mesma coisa. Depósito irregular, bens fungíveis. Aí ele colocou aí, como eu coloquei como exemplo, depósito bancário. Depósito empresarial, tem a ver com causa econômica, né? Ou com eventual atividade profissional. Depósito judicial, tem a ver com a ordem judicial. Vamos pensar aqui no depósito judicial. Às vezes o juiz te dá uma liminar para liberar uma coisa, mas ele não pode simplesmente liberar essa coisa sem te pedir uma caução, sem te pedir alguma coisa em troca. E normalmente é um valor. Vamos lá para a lei de drogas. A lei de drogas diz que os bens apreendidos, eles podem ser liberados para o autor do fato,
se ele fizer uma caução com valor correspondente. Então, vamos pensar assim. Eu fui presa, né, por tráfico de drogas. A minha casa foi apreendida e foi arrecadada, tá? Ou seja, consta lá na listinha de que é possível que eu não tenha comprado a minha casa com os meus vencimentos lícitos. Pode ser objeto do tráfico de drogas, certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou provar que eu comprei a casa com os meus rendimentos líquidos. O juiz pode liberar a residência, a casa, o registro do imóvel da casa, daquela arrecadação, que no futuro pode gerar uma indisponibilidade? Pode. Mas é provável que ele me peça uma caução. Certo? Da parte do meu patrimônio lícito. Ok? Me digam aí se vocês entenderam. Eu não entendi direito essa questão da casa, professora. É assim, os bens do traficante ou da associação criminosa, lá na lei de drogas, eles, se for comprovado que você possui aquilo e você usou os rendimentos do crime para comprar, você vai perder em favor da União. Me diga se você entendeu essa parte. Sim, essa parte eu entendi. O Fernandinho Beiramar perdeu o patrimônio dele todo. Por quê? O patrimônio todo que estava no nome dele nos laranjas, no nome dos laranjas. Ele tinha algum rendimento lícito para comprovar os bens que ele tinha, os valores, os carros, a casa dele na Lagoa da Pampulha. Ele nunca teve atividade ilícita, certo? Mas vamos colocar aqui no meu exemplo. Eu sempre tive atividade ilícita. Mas vamos pensar que agora eu resolvi, Deus que me perdoe, é só um exemplo esdrúxulo, vou fazer tráfico de drogas. Acontece uma busca e apreensão na minha casa, a polícia acha drogas, eu vou presa. E aí, uma das orientações da lei de drogas, uma das determinações, é fazer a indisponibilização de todo o meu patrimônio. Porque pode ser que o patrimônio eu tenha adquirido com fruto do ilícito. Qual ilícito? Tráfico de drogas. Certo? Ok. Mas eu comecei a traficar agora, pessoal, na pandemia. A minha casa eu comprei lá em 2004. Eu não posso provar que a minha casa eu comprei apenas com os meus rendimentos lícitos? Sim. Mas o que o juiz, por cautela, fez? Ele não... Eu pedi a exclusão daquela casa. É uma prova que vai caber durante o processo, né? Eu acho. Como é, Gleice? Eu não entendi. É uma prova que vai caber no trâmite processual, não é isso? Não. Eu posso entrar com uma medida assecuratória que chama restituição das coisas apreendidas. Eu não preciso esperar o final do processo. Certo? Aí, por que eu não preciso? Porque eu vou comprovar que eu obtive com o meu rendimento lícito. Aí eu vou pegar lá o imóvel, vou pegar o registro, vou mostrar como foi que eu paguei lá em tantas parcelas, como foi que eu paguei. E aí eu comprovando isso, que eu passei a exercer atividade ilícita só agora na pandemia, em 2019, 2020, e a casa eu terminei de pagar em 2008, certo? Aí eu peço a retirada daquele bem, daquele rol de patrimônio que está lá como se fosse resultado da minha atividade ilícita. O juiz, ainda assim, pode dizer assim, não vou liberar. Não vou liberar pura e simplesmente. Eu vou liberar se você prestar uma caução. Eu libero o imóvel, mas você traz valores que possam ser substituídos. Ok? Aí ele libera o bem e fica o valor lá depositado. Me digam se vocês entenderam agora. Entendi, professora. Professora, eu vi essa questão de depósito judicial na questão de quando o juiz ele determina, ele não quer para o bem ficar com nenhuma das partes. Eles estão concorrendo, seja uma herança ou um bem, e aí o juiz ele faz um depósito judicial da coisa, até o trâmite do processo dizer quem fica com ela.
É possível, especialmente, é o depósito que eles chamam de depósito regular. Vamos pensar numa obra de arte. Não é que o juiz não queira, a gente não pode dizer que o juiz não quer que fique em qualquer uma das partes, porque não cabe ao juiz não querer isso. Ele apenas tem que fazer uma decisão justa para que, vamos pensar aqui numa herança, ou no divórcio, para que as partes recebam o seu quinhão ideal, a sua parte correta. Ele não pode dizer assim, não, eu não quero que esse bem fique com a Têmis, eu quero que fique com o marido dela. Porque aí ele está sendo um juiz parcial. E a obrigação é que ele seja um juiz imparcial. Mas ele pode dizer assim, eu estou com medo da Têmis dar fim nessa obra de arte. Porque ela pode fazer uma falsificação, porque ela pode rasgar, porque pode deteriorar. Eu estou com medo e eu vou fazer a busca e apreensão e vou guardar no depósito judicial. Quando tiver uma decisão transitada em julgado, para quem vai ficar com a coisa, aquela coisa será objeto de entrega para aquela pessoa. Normalmente, quando é um bem assim de muito valor econômico, é guardado no depósito judicial. O depósito, existe um local aqui no fórum que chama de depósito, que a gente pode guardar essas coisas lá. Meu filho entendeu? Então é dentro do próprio fórum, é? Tem um depósito, sim. Ah, eu pensava que era tipo um lugar terceirizado, algum depósito mesmo físico de alguém. Pode haver também no caso, né? Mas Pode, não vou te dizer que você não vai encontrar, mas aqui no Maranhão tem um local que é do Poder Judiciário. Eu não sei te dizer como é que está isso hoje, porque se evita muito ficar com ele, especialmente se for um bem de muito valor econômico. Porque se acontecer uma coisinha, quem paga? é o tribunal, né? É o Estado. Imagina uma obra de arte caríssima. Entenderam? É por isso que todas as legislações, eles dizem logo, especialmente relativa a crime, vende e guarda o produto da venda para resolver depois. Quando a gente fala de inventário, pessoal, o inventariante é a ele que o juiz deixa a posse e a guarda e manutenção de todo o patrimônio. Me digam se vocês entenderam isso. Oi. Quando a senhora estava explicando ali a questão de, por exemplo, a casa que a pessoa tem que provar que ela adquiriu o bem antes de entrar no crime, aí o juiz ele pede uma garantia, um valor. Esse valor fica em definitivo para a União ou esse Não. valor ele pode Pode? Okay. Ele ainda pode ser devolvido ao autor do fato? Sim, eu posso ser. Ele é só uma garantia, né, professora? Ele é temporário. É ainda uma garantia. E se houver uma sentença absolutória para mim? Todo o meu patrimônio vai me ser devolvido. Entendeu? Gleice, minha filha, você entendeu também? Entendi sim, professora. Alguém tem alguma dúvida sobre essas questões, pessoal, que a gente conversou agora? Pessoal, vocês colocaram o nome de vocês aí na chamada. Eu me esqueci de fazer a chamada cedo. Quem não colocou, coloque agora. Ok, professora, muita gente colocou. Tá, é porque eu tô fazendo a chamada agora. Eu me esqueci de fazer cedo. Ok, bora lá. Obrigação do depositante. Guarda e conservação, tá, pessoal? E tem que ter cuidado tanto com a guarda como a conservação. E o dever de restituição, tá? Dentro da possibilidade de retenção. Aí eu trouxe duas jurisprudências, uma jurisprudência aí, ó, a prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que esse constituiu o encargo independente da propositura de ação de depósito. Aí vejam que eu já coloquei para vocês aqui, ó, pessoal, que tá o quê? Revogada. Revogação da súmula 619, certo? Olha, vejam aqui, como eu disse para vocês, foi numa ação que estava falando de garantia.
que foi transformada em depósito, tá? E digam aí se vocês entenderam. Sim, professora. Pronto, deixa eu ver se tem mais. Olha aqui os artigos do depósito. Ó, depósito necessário, tem o 2. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que, porventura, eu não tenha falado. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, bem que já tem duas observações importantes. A primeira coisa, ó, se o depósito foi fechado, selado, lacrado, dessa mesma forma ele tem que ser devolvido. Imaginem que foi uma caixa lacrada, imaginem que foi uma carta, né? Então, vai ter que ser entregue com a mesma natureza. Outra coisa, é possível que o depósito tenha um prazo. Mas e se for pedido antes, eu tenho o dever de devolver? O que é que vocês acham? Como é a pergunta, professora? Professora, repete aí que cortou um pouco. O depósito foi feito com um prazo determinado. Você vai ficar como depositário por 1 ano, certo? Com 6 meses, eu que sou depositante, te peço, tu que é depositário, para me entregar a coisa. Tu vai me entregar só daqui a mais 6 meses, né? Porque só quando completar 1 ano, tu tem o dever de me entregar logo. Eu acho que a pessoa tem um dever de entregar logo. Tá bem aí, ó. Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija. Exceto se tiver direito de retenção. Certo? E, professora, no caso, por exemplo, que a gente coloca o nosso dinheiro no banco, qualquer banco para, como é que fala? É no CDB essas coisas de taxa, que só dá para tirar daqui a 6 meses. Eu já tentei tirar uma vez no meu e eu não consegui, porque era uma das cláusulas lá. Mas eu acho que tu não conseguiu, porque a taxa que tu ia pagar de juros era muito grande. Sim. Não é que tu não conseguiria. O É, problema é tem, que eu tu não tenho quis um pagar o encargo. custo. Porque ele não pode dizer que tu não levanta. Mas agora ele pode dizer que você vai pagar a taxa correspondente ao seu levantamento a destempo. Por quê? Sim. Por quê? Esse aí, eu acho que essa que é a tua pergunta. Por que os bancos podem fazer isso? Porque o banco, quando você faz esse tipo de negociação, ele pega o teu dinheiro, que tu disse que vai ficar lá por 6 meses, e vai fazer os investimentos que ele tem em bolsa, ele vai fazer o dinheiro dar o fruto que ele te prometeu dar. Porque se ficar parado lá, ele não vai dar, ele vai render. Quando tu pede de volta antes do prazo, ele não pode, ele perde negócio também. Porque o dinheiro podia estar empregado em uma outra coisa. E ele vai ter que te devolver antes dos 6 meses. Então, tu vai ter que pagar o custo do dinheiro. Aí, nada mais é do que você está pagando o custo do dinheiro. Pior, que tu nem ganha o que era para tu ganhar, ainda vai ter que pagar uma taxa. Perde 2 vezes. Eu sempre tenho... Foi isso aí. Exatamente. Eu nunca gostei. Justamente por isso. Porque nem ganha o que foi prometido ganhar naquele tempo e ainda paga as taxas, que são caras, inclusive. Oi. Uma vez eu fui fazer a mesma coisa que o Marcelo. Tinha acabado de ter meu primeiro cartão de crédito, fui querer ver como funcionava essas coisas. Senhora, eu fui fazer o cálculo de 50 centavos que a pessoa aluga, 37 centavos é a juros de IOF. Não compensa nada. Sabe por que é isso? Porque os bancos têm que ganhar dinheiro, eles têm que tirar da gente. É isso. Quem mantém o sistema bancário ganhando muito dinheiro para banqueiro somos nós, pobres mortais, que precisamos do dinheiro do banco. Simples assim. Vocês já pararam para pensar que a gente paga a taxa
de movimentação, taxa de manutenção de conta. Nós somos obrigados a rodar dinheiro em conta. E a gente paga pela manutenção da conta. É fora que se a gente não usar alguns bancos por mais de 6 meses, eles cancelam a conta. Ah, entenderam? Como assim me obrigam a fazer uma coisa e ainda tenho que pagar? Não, professora, você pode ter seu dinheiro fora. Posso não, isso pode ser considerado lavagem de dinheiro. Viu, querido? É como se você não quisesse mostrar para o governo que você ganha muito ou pouco dinheiro. Esse negócio de dinheiro, não, eu só trabalho recebendo dinheiro vivo e não tem problema? Tem sim. Certo? Tem que ter cuidado. Me digam aí se vocês entenderam. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal, olha aqui. E se o depositário, por força maior, tiver perdido a coisa depositada e recebida em seu lugar outra coisa? O que o depositante vai receber do depositário? Essa outra coisa, né? Essa que foi substituída. Certo? Professora, repete aí, por favor. Ó, houve a perda, foi perdida a coisa depositada e foi recebida outra no lugar. Fui depositar isso, mas se perdeu, foram e substituíram, né? Teve a substituição por essa tampa. Eu sou obrigada a restituir a tampa. Certo? E se o herdeiro depositário vendeu a coisa? Pois é, era isso que eu ia saber. A pessoa, E tipo, aí, diz que perdeu e na hora foi vender. no outro artigo que fala em venda, tá? Se o herdeiro do depositário vendeu a coisa, ele Professora, tem mas tem direito uma observação aí que fala também que é por força maior, né? mas aí, se eu perdi a coisa porque eu quis perder, tu vai pagar perdas e danos, além do valor da coisa. Porque, olha só, eu deposito meu vidrinho de álcool aqui na mão de Marcela, aí ele pega, vou perder isso aqui, vou estragar da professora, não tô nem aí. Como se ele se obrigou a ser o depositário, ele não vai só me pagar o vidro de álcool, como ele ainda vai me pagar perdas e danos pela coisa. Pessoal, eu estou falando aqui de um potezinho qualquer de álcool. Mas vamos pensar que esse potinho de álcool aqui, esse vidrinho de álcool, tem algum valor para além de ser um vidro de álcool. Vou explicar aqui para vocês. Existem coisas, pessoal, que o valor não é só econômico, é o valor sentimental, é o valor da coisa. Quem de nós não tem uma joia de família, por exemplo? Um anel de formatura que foi a mãe que deu, um anel de noivado, certo? Ali não é só o peso do ouro. Ali é o peso de ser uma joia que foi dado por alguém da família, certo? Exemplo, o meu anel de formatura é o anel de formatura da minha mãe. É o anel quando ela se formou. Se alguém, eu entregar isso em depósito, e alguém define, porque quis, porque se for por força maior, tudo bem. Mas se alguém define porque quis, eu não tenho direito de receber perdas e danos? Vai ter em algum lugar outro anel que a minha mãe formou e abençoou no dia da colação de grau dela, em 1970? Não, professora. Aí vamos pensar, estava guardadinho lá junto com todas as minhas coisas. Teve um incêndio não criminoso na minha casa. Teve uma inundação. Foram as minhas coisas todas e as coisas que eu era depositária. Eu vou pagar, perdas e danos. Tem sentido. Entenderam isso? O pessoal está finalizando. Oi, Otávio. Eu não sei se aqui no Brasil tem, mas nos Estados Unidos é muito comum que são aquelas casas de penhora,
Que a pessoa leva o bem dela, deixa lá por Sim. determinado tempo e é emprestado um dinheiro para essa pessoa. Caso a pessoa não vá buscar no tempo determinado, aí a casa de penhora tem o direito de vender o bem. Isso. E tem casa de penhor que ele pode Aqui tem vender também. até na mesma hora, viu? Não tem prazo. Eles chamam de casa de penhor, mas não tem garantia de que você vai buscar amanhã e esteja lá. Tem, tem. Tem lugar que te dá um prazo, mas tem lugar que não dá. Pessoal, vocês entenderam? A reunião está acabando em 8 minutos. Eu só queria saber se vocês entenderam. Só para falar desse 637 aqui, que é a questão da ação de reivindicação, tá? Se eu vendo que eu não podia vender porque eu era depositária, eu tenho que assistir a pessoa na ação reivindicatória, tá? É o que está escrito aí no 637. Deixa eu só ver se nessa partezinha tem mais alguma Professora, coisa ainda vai ter aqui. outro link de aula ou não? Vai, eu vou já mandar outra. Agora que são 3h30. Eu vou mandar pelo menos mais uma reunião. Tá. Eu vou voltar com vocês na 639. Eu vou abrir outra reunião e já mando, tá bom?
Só estou só admitindo os colegas de vocês, tá? Bora lá, pessoal. Deixa eu apresentar para vocês aqui onde nós ficamos. Ó, no 639. Peraí, que eu já estou admitindo aluno, tá, pessoal? Aqui, bora lá para 639. 639 vai dizer assim, ó, sendo dois ou mais depositantes, e se a coisa for divisível, ou seja, tem dois depositantes e a coisa pode ser dividida, a cada um só entregará ao depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade, ou seja, o depositante vai entregar a parte para cada um, exceto se houver solidariedade. Ou seja, se aquela dívida ou aquela obrigação pudesse ser efetivada por qualquer uma das partes. Deixa eu ver. Olha o 640. Sob pena de responsabilidade por perdas e danos, o depositário só pode usar a coisa, ele coloca aqui como serviço, se houver uma licença para isso. Se não houver, ele tem apenas que guardar e manter. Vamos pensar que eu recebi um carro para ser depositário, mas eu não posso usar, eu só posso guardar. O depósito é apenas para guarda, não é para o uso, tá? Então, eu não posso usar. Se for para eu usar, eu tenho que receber a licença para uso. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, o 642.
o depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que ele se valha dessa escusa, ele vai ter que provar que foi força maior. E o depositante, ele é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas para a manutenção da coisa, certo? Não é também, vamos dizer assim, salutar que você dê uma coisa para a pessoa guardar e manter e isso não seja restituído, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Aí vem depósito necessário, vem aqui essa parte aqui a gente já conversou melhor sobre isso. Olha aqui a questão dos hospedeiros, ó, 649, as bagagens, né, nas hospedarias. Pronto. Me digam aí se vocês têm alguma dúvida. Alguma pergunta. Pronto, então vamos lá. Pessoal, esse mandato aqui nada mais é do que o quê? Uma procuração, tá? Esse capítulo de mandato nada mais é do que uma procuração. Essa procuração vai ser para administrar ou para praticar atos. Aleatoriamente, atos genéricos, tá? Então, vamos lá. Opera-se o mandato, é o artigo 653, quando alguém recebe de outro em poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é instrumento do mandato. Eu provo que eu sou procuradora com mandato. Pessoal, para eu exercer esse mandato aqui do Código Civil, eu preciso ser advogada? É que vocês acham? Para eu exercer esse mandato aqui, daqui do Código Civil, receber essa procuração, eu preciso ser advogado? Professor, eu acredito que sim, porque eu não posso realizar atos processuais em nome de outra pessoa. Mas onde é que está escrito aí que é para fazer atos processuais? Ah, eu posso responder em qualquer ato? Pode, meu filho. Pode, uma procuração pública, por exemplo, as pessoas fazem procuração pública delegando poderes a outra pessoa para assinar, para receber, para firmar acordo, levantar valores. Eu sou preposto, eu sou gestor dos teus negócios, eu sou administrador dos teus negócios. Não necessariamente precisa ser advogado. Pode ser, na verdade, que eu preciso até de um administrador, de um gestor de negócios, que não tem nada a ver com procuração para advogado. Se o meu administrador, meu gestor de negócios, precisar de um advogado, ele contrata. Mas ele tem a procuração para fazer isso. Marcelo, meu filho, você sabia que eu posso colar grau por você por procuração? Eu posso vir aqui no dia da colação de grau e colar grau por você? Até casar, Sério? né, professora? Também. Pode casar por procuração. Gleice, era o outro exemplo. Pode. Eu posso. Você me passa na procuração, eu vou lá no cartório no dia do seu casamento e caso por você. Casamento civil, hein, pessoal? Esse negócio de casamento é bizarro, né? Mas pode, gente. Pode. Pode casar. Pessoal, casamento civil. Casamento civil. Vou fechar aqui a porta rapidinho. Eu, né? E aí foi feito o casamento com um defunto para a mulher poder receber a pessoa por INSS. Isso é correto? Como é que é o nome desse casamento? Você sabe o que está previsto no Código Civil? Vocês vão estudar isso aí. É casamento não compatível. Não necessariamente é só para pensão do INSS, certo? Repita como? Casamento não compatível. Pessoal, Compreendi. você não sabia não que a gente pode casar depois que morre e pode adotar também? Professora, quando me contaram essa história, até da minha família, eu fiquei passado. Fiquei sem acreditar. Mas isso é comum. Quer ver um exemplo que tu vai já entender? Eu vivo em união estável hoje. Eu tenho uma união estável, eu tenho um companheiro.
É o meu caso. Vamos pensar aqui, certo? Aí, se Deus me livre, né? Vou até dizer que é o companheiro da porta. Vai e falece. Eu não tenho direito à pensão? Tenho. Mas a primeira coisa que o INSS vai me pedir é a comprovação de que eu mantinha essa união estável. Se eu não tenho um documento, eu vou ter que reconhecer a união estável. Reconhecimento de união estável pós-morte. Reconheço a união estável, vai surtir efeito em relação à herança do meu companheiro, e eu vou buscar a pensão do INSS. Sem nenhum problema. Professora, mas coletar digital de um defunto não é vilipêndio? Não. Exumação, Alan. Tem a possibilidade lá nos códigos, nos capítulos de prova. A gente pode desenterrar defunto para fazer qualquer coisa. Exame de DNA. Eu já advoguei uma causa que era uma amiga minha, tinha a questão o pai dela o avô dela era muito rico, mas nunca tinha reconhecido a filiação da mãe. E aí ele tinha uma esposa nova, muito confuseira, não fez o reconhecimento. Quando ele morreu, um ano depois, entramos com a ação de investigação de paternidade pós-mortem, exumamos o corpo, tiramos um pedacinho, ó. Ou é desse osso aqui do braço, que tira, se ainda tiver, ou então é um pedacinho do osso da bacia, que guarda material genético 20, 30 anos. Enquanto existir esse osso aqui e o osso da bacia, tem material genético. Aí fomos lá, pegamos pedacinho dos ossos, foi levado para o laboratório fez e comprovou que aquela pessoa era o pai, que aquele morto lá era pai da mãe da minha amiga, e aí o patrimônio já estava guardado, a parte que tinha o ideal dela. Quando chegou o exame de DNA, o juiz liberou quase R$1 milhão em patrimônio. Eita, valeu a pena, né? Mas isso é muito comum. Vocês vão estudar isso aí? Professora, esses casos aí é muito comum do pessoal mais antigo mesmo. Que hoje em dia só se juntou e pronto ali, aí depois a pessoa morre e não tem como ela receber a pensão. Minha gente, é porque assim, hoje em dia, quando a gente vai para essa questão de casal, de manter a união estável, o povo acha que se mantiver a união estável não vai ter que dividir. A burrice. É muito melhor você casar, que tem data de começo e fim, do que você manter a união estável. Porque na união estável, quando começou a união estável? Quando deixou de ser namoro para ser união estável? E se a coisa foi adquirida quando você namorava? Confunde. E aí pode ser que você vai ter que dividir um patrimônio que se você tivesse casado não estava incluído. Entenderam? Então não pensem que por você não casou, você está só com uma união estável, vai ficar tudo bem, viu? A gente corre atrás do mesmíssimo jeito. Me digam se vocês entenderam isso. Alan, normal, meu filho. Isso aí eu já advoguei causa demais, assim. É bem tranquilo, não tem nada de errado, não. Eu até fechei a porta porque pro meu irmão não ouvir, né? Porque eu pensei que era errado, porque até um caso aqui da nossa família. Não. Não. É claro que você tem que fazer tudo isso com a ordem judicial, né? Você não pode ir lá exumar o corpo sem uma ordem mas judicial. não teve nada de ordem judicial aqui no caso que eu conheço. O corpo chegou, aí fizeram tudo como se ele já tivesse vivo. De verdade. Ah, não. Aí foi feito irregular. Tinha que ter sido solicitado ao juiz. Não, aí não. As ações que eu advoguei todas, eu pedi ao juiz. Entendeu? Aí fizeram um jeitinho para não ter que entrar com ação de reconhecimento da união estável. Aí todo mundo concordou, meu filho. Ninguém reclamou. Fica. Ó, vocês acharam um doido para fazer. Alguém para casar. Um tabelião que aceitou fazer isso. Vai fazer mais o quê? Que é difícil, ó, isso aí. Não é fácil, não. É fraude demais. E todo mundo juntinho fez a fraude.
Mas entenderam aí que isso podia ser feito judicialmente, sem nenhum problema, e não tem nada de errado? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu preciso dizer para vocês. Pronto. Qualquer pessoa capaz, pessoal, ele pode passar e receber procuração, certo? Se for uma procuração adjudícia, aí eu preciso ser advogado, certo? Aí aqui tem algumas questões importantes. Qual o lugar onde a procuração foi passada, a qualificação da pessoa, os poderes, qual é o objetivo da procuração, isso tudo tem que estar previsto, tá? É bem nesse parágrafo primeiro. É possível que seja necessária a questão da firma reconhecida quando não for uma procuração pública? Sim. Ó, se for para banco, é procuração pública e só tem validade de 1 ano. Embora você não coloque validade na procuração, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, a procuração sendo pública, eu posso subestabelecer por procuração por subestabelecimento particular? Posso. Essa procuração pode ser expressa ou tácita, verbal por escrito? Sim, mas para você comprovar, precisa ser expresso e por escrito. Normalmente, pessoal, a forma vai ser exigida dependendo do negócio jurídico que eu queira que meu procurador faça. Se eu quero apenas que ele vá numa audiência como preposto, eu passo uma procuração com poderes, uma procuração particular. Se eu quero que ele movimente a minha conta, o banco pede que seja uma procuração pública. Se eu quero nomear um procurador para vender um imóvel, também tem que ser uma procuração pública. Vocês entenderam que, dependendo do negócio jurídico, pode ser que eu precise de uma procuração com poderes específicos? Uma procuração com forma específica? Professora. Sim. Por exemplo, o Detran, ele exige uma procuração específica, o Detran. E pública. Para você transferir. E pública. Tem que ser pública e específica para aquele ato, né? Para cada carro. Se você tiver 10 carros, 10 procurações. Não pode ser uma procuração para 10 carros. Tem que ser uma procuração para cada carro. Não tem mais essa. Certo? No Detran, a procuração tem que ser específica para aquele ato, para aquele carro. Você não pode pegar uma procuração com vários poderes para fazer várias coisas e incluir alguma coisa no Detran. Deixa eu ver aqui se tem... O mandato pode ser gratuito ou oneroso, tá? E aí vai depender da negociação aí entre as partes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não tenha dito. Pessoal, esse 662 aqui, ele é importante. Pode ser que eu tenha que realizar um ato em relação a alguma pessoa, e aí eu faço e peço prazo para juntar a procuração, ou peço prazo para ratificação, certo? É possível? É. Normalmente, quando eu já sou procurador daquela pessoa e tem um negócio jurídico que precisa de um poder específico. Então, pode ser que me seja deferido fazer o ato, mas a pessoa, o outorgante, tem que ir lá confirmar, que é o que ele chama aqui de ratificação. Ó, a ratificação tem que ser expressa. Certo? Olha esse 666 aqui. O maior de 16, o menor de 18, não emancipado. Pode ser mandatário? Pode receber procuração? Pode. Mas aí o mandante, ou seja, aquele que otorgou a procuração, não tem ação contra ele se ele não fizer de acordo com as regras que ele, mandante, estipulou. Certo? Aqui não tem muita coisa mais. Ah, tem, bem aqui um. Ó, o mandatário é obrigado a prestar
contas. Certo? E, professora, Oi. é que eu estava vendo outro dia uma questão sobre comércios não poder fazer vendas para menores para crianças, né? Aquela questão de vender coisas para crianças, qualquer coisa, uma caneta e tal. Mas eu vi também que Peraí, a proibição mas onde... Peraí. Uma criança não pode ir numa loja comprar, se ela tiver o dinheiro, ela comprar alguma coisa, por exemplo, um bombom, um Pois chiclete. é, isso. Legalmente ela não. É que eu vi que ela só pode porque toda a jurisprudência doutrinária do Brasil e do mundo entende que para haver essa liberação é como se a criança fosse uma mandatária dos pais. Porque teoricamente não dá. Ela só não pode comprar bebida alcoólica, não é não? Peraí. Não, é no geral mesmo. O menor de idade, o menor de 16 anos, ele não tem capacidade civil para Pois é. isso. É nesse Ele ato que eu precisa ser falo. representado. O contrato que ele faz não tem valor jurídico se for assinado sozinho. Isso é uma coisa. Certo? E é isso. Pronto, mas é por conta da capacidade civil que ele não tem. Uhum. Mas não significa que se ele tiver 20 reais, ele não pode vir ali numa loja e comprar alguma coisa. O que ele não pode comprar, que foi o que a Gleice disse, é o artigo Bebida 81 alcoólica. do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não só bebida alcoólica. Bebida Cigarro alcoólica, também. explosivo, arma e munição. Tem um monte de coisa que não pode. Certo? É o artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer substância que cause dependência. Porque quem vende está praticando crime. Aí, a partir do 224, você vai encontrar lá os crimes de quem vende. São produtos e serviços proibidos à venda a criança e adolescente, independente da idade. Mesmo esse adolescente que a gente está falando aqui de 16 anos, não pode comprar bebida alcoólica, não pode comprar arma, munição, explosivo, não pode comprar fogo de artifício. Certo? Entenderam? Amanda, você colocou uma questão importante. Ele podia viajar o Brasil todo, Amanda. Ele não pode mais agora, exceto se os pais derem autorização para ele viajar. Porque o que foi que aconteceu até 2017? O estatuto dizia que o adolescente, ele podia viajar o mundo, o Brasil todo. Só não poderia viajar internacionalmente porque precisava dos pais ou de autorização. Em 2017, foi modificado o estatuto para dizer que só o adolescente de 16 anos, a partir de 16 anos, pode viajar sem ter que ter autorização dos pais. Mas o grande problema é que ele pode viajar, mas ele não pode se hospedar. Porque o artigo 82 do estatuto vai dizer que não é possível que ele se hospede nem sozinho, sem autorização, e nem sem os pais, sem autorização. Então, ele viaja o Brasil todo. Ele pode viajar por transporte aéreo, marítimo, ferroviário e rodoviário. Mas, quando ele chega no lugar, ele não pode se hospedar, porque existe a proibição. É o artigo 82, 83 e 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É o capítulo que fala da proibição de vendas e produtos e autorização para viajar. Professora, me tira só uma dúvida. Rapidinho, não é muito aqui sobre esse assunto, mas é mais ou menos nisso que a senhora falou. Por exemplo, uma criança de 6 anos. A mãe é separada do pai. A guarda dessa criança é com a mãe. E aí essa a guarda mãe... é compartilhada e a morada é a casa da mãe. Hoje em dia não se defere mais guarda legal. É guarda compartilhada, com morada, com moradia, residência fixa na casa da mãe. Ou do pai. Tá. Certo. Então, ele tem moradia fixa com a mãe. E aí, o pai nem vê, nem nada, enfim. Aí, o que acontece? Essa mãe quer viajar para o exterior, certo? Só que o pai diz que ele não vai assinar a autorização. Ela pode, por exemplo, mover uma ação para que o juiz autorize essa viagem, mesmo sem o consentimento do pai?
O juiz pode suprir a autorização do pai. Esse é efetivamente o Sim. caminho legal. Sim, entendi. Vai lá no juizado, diz que quer autorização para viajar, que o pai não liga, não nada, e mesmo que ele ligue, mesmo que ele seja um pai presente, a mãe pede autorização para o juiz, explica quais são os fundamentos de querer viajar internacionalmente com o filho, o juiz autoriza a expedição, inclusive a expedição do passaporte. Aí a criança tira o passaporte com a mãe, viaja com a autorização judicial, normalmente sem nenhum problema. Entendi. Obrigada, professora. No Brasil, não precisa pedir autorização, viu? Essa mãe pode viajar para qualquer localidade dentro do território nacional sem dizer que está indo. Sim. Aqui nacional é tranquilo, mas o exterior é que tem Exterior é essa isso mesmo, questão da obrigatoriedade, né, do autorização. pai. É o artigo 84 do Estatuto, viu, Gleice? Gleiciele. Gleiciele. Obrigada, professora. Pessoal, vocês entenderam até aí? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pessoal, quando tem mais de um mandatário, qualquer um pode exercer os poderes? Pode. Olha aqui um artigo importante. Morreu o mandante. O mandatário estava terminando de fazer um negócio. Ele pode concluir? Pode. Está bem aí, 674. Outra coisa que é importante, pessoal, se eu constituir um mandatário, um procurador, e eu dei poderes para esse procurador, tudo que esse procurador fizer, o mandante tem que cumprir. Ele não pode constituir um procurador e depois dizer que ele não vai cumprir as obrigações que o procurador assumiu em nome dele. Certo? Por exemplo. Professora. Oi. Não, pode continuar, depois eu faço a pergunta. Deixa eu dar um exemplo. Eu já fui procuradora de um colega meu, ele precisava fazer a matrícula aqui numa instituição como a FACAM. E aí ele me passou uma procuração. E eu fui fazer a matrícula dele lá, há muitos anos. A matrícula dela era presencial, tinha que levar os documentos e tudo. Aí eu cheguei lá para fazer a procuração. E aí mostrei a procuração que eu ia assumir a obrigação junto à instituição, em nome do meu amigo. E o diretor daquela instituição queria que o contrato saísse no meu CPF. Entenderam isso? O nome do meu amigo era Marcos. Eu fui lá fazer a matrícula dele na instituição como aluno, e a instituição queria que, ao invés de eu assumir a obrigação em nome dele, eu assumisse a obrigação em meu nome. Certo? Me digam se isso está certo. Não, porque nesse caso a senhora só está representando ele. A Isso. senhora não Ele está me passou fazendo uma contrato. procuração específica com firma reconhecida para que eu assinasse um contrato assumindo obrigações, inclusive, de pagamento em nome dele, e nem ele queria que eu assumisse uma dívida no nome dele. Então, para esse fim. Entenderam? E pense na ginástica para eu fazer isso. Foi uma confusão. Aí eu disse, olha, eu sou mandatária, eu estou assumindo a obrigação em nome dele. Se vocês quiserem que ele ratifique, aí é outra coisa, mas eu não posso assumir uma obrigação dele em meu nome. Não tem sentido. Mas aí, depois de uma boa conversa, eu consegui fazer, mas foi uma dúvida que parou lá pela cabecinha do bonito que estava administrando a matrícula naquela época. Deixa eu ver aqui. Exatamente.
Se eu vier fazer a matrícula aqui de vocês, uma procuração que vocês me passaram, vai ser no meu CPF? Não, vai ser no CPF de vocês. Eu só estou apenas... Pessoal, a procuração nada mais é do que realizar a vontade daquele contratante por ele, porque ele não pôde vir. Certo? Por isso que eu posso colar grau por procuração. Quando eu fui colar grau do mestrado, pessoal, eu colei grau por mim e por mais 13 pessoas. Porque só eu fui para Recife para colar grau. Todo mundo estava louco para colar grau para receber o diploma. Quando eu disse que eu ia, choveu procuração de todos os lados. A ata de assinatura acho que eram 26, ou eram 27. Metade da ata era a minha assinatura. Porque eu fui colar grau por mim e por mais 14 alunos. É tanto que a moça disse assim, excelente pergunta. A cada nome eu ia lá e recebia o chapéu. Meu Deus. Deus é tão bom que nesse semestre eles fizeram só simbolicamente. A gente só se levantou e eles colocaram o chapéuzinho lá. Mas se eles tivessem chamado nome por nome, eles chamariam, diriam que eu estava colando grau por procuração, em nome daquela pessoa, eles iam lá colocar o chapéu 14 vezes na minha cabeça. Uma vez por mim e uma vez pelos outros meus 13 colegas. Estava colada a grau, né? Porque a pessoa colar grau com o chapéu uma vez já tá bom, 14 vezes. Aqui tem uma outra pergunta relativa à nossa profissão. Eu posso prestar compromisso na solenidade de recebimento da carteira da OAB por procuração? Por essa procuração aqui, por esse mandato? Pode, acho que pode. Não? Não. O compromisso da OAB é personalíssimo. Você tem que ir pessoalmente. Você não pode nomear um procurador para fazer. É o próprio estatuto que diz isso. Verdade é o regulamento. Certo? E professor, então, no silêncio, qualquer pessoa pode fazer, né? Por exemplo, é específico, está no regulamento da OAB, mas se não houvesse, ou seja, no silêncio... Se não for uma obrigação personalíssima, qualquer ato pode ser feito por procuração. Sim. Certo? Pessoal, extinção do mandato, quando cessa? Revogação e renúncia. Revogação é quando o outorgante, o mandante, não quer mais que eu seja o procurador. Renúncia, quando eu, que sou o procurador, não quero mais ser o representante legal do mandante. Certo? Me digam se vocês entenderam. Sim, professor. Morte ou interdição de alguma das partes. Morreu, não vai mais poder ser procurador. Mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou mandatário para os exercer. Aqui pode ser em relação ao estado mental da pessoa, tá? Pelo término do prazo, pela conclusão do negócio. Eu posso dar uma procuração com prazo determinado, mas ainda pode ser que o mandante revogue. Sim, mas ele vai ter que pagar por perdas e danos. E se houver um pagamento, ele vai ter que arcar com o pagamento também. Certo? Tudo bem? O que é essa cláusula em causa própria? Isso acontece muito, pessoal, quando eu compro um imóvel que eu não quero transferir a propriedade. Aí a pessoa que era o proprietário, ele passa em causa própria para mim, para que eu faça um negócio jurídico ou eu possa passar para qualquer pessoa, inclusive para mim mesmo. Por isso que o nome da procuração é mandato com cláusula em nome próprio. Eu recebo a procuração e posso transferir para mim, professora? Sim. E já consta isso, que a procuração é em nome próprio. Quando o mandante vai assinar, ele já sabe que ele está assinando um documento público que eu posso transferir aquele bem para o meu nome.
Acontece muito em compra e venda, porque às vezes o registro de imóvel é caro, às vezes eu não posso transferir o imóvel para o meu nome, certo? Mas eu preciso do documento para que eu faça o que eu para eu dispor do bem. E normalmente é esse tipo de procuração aí. Certo? Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse 690, pessoal, é quando morre o mandatário. Morreu a pessoa para quem eu passei a procuração. Alguém tem que me avisar. Quem é esse alguém? Os herdeiros. Tá? Os herdeiros avisam o mandante: olha, aquele mandatário, que era o meu pai, eu sou herdeira dele, ele faleceu. Isso significa o quê? Que o mandante tem que procurar outro procurador. Certo? Me digam aí se vocês entenderam. Sim, professora. Pronto. O mandado judicial aqui fica subordinado às leis que lhe dizem respeito, tá? Constantes tanto no Código de Processo Civil e qualquer outra, tá? Que esse mandado judicial aqui, pessoal, nada mais é do que, vamos pensar aqui na procuração adjudícia, certo? Aí vai constar as regras da procuração adjudícia. Me digam aí se tem alguma dúvida. Eu vou marcar aqui que a gente já conseguiu falar de mandato e depósito. Vou colocar aqui de azulzinho e de amarelo. Eu queria saber onde é que está o coisa da transação, porque eu tinha certeza que eu tinha esse... Não está aqui, nesse arquivo. O capítulo da transação. Também é bem pequenininho. Alguma dúvida? Me digam aí. Por enquanto não, da minha parte não. Ok, deixa eu abrir aqui o capítulo do depósito, que agora que são 4:10. Vamos pelo menos finalizar essa eu acho que dá para a gente fazer aqui um empréstimo, comodato e mútuo. Bora lá. Aí vai ficar faltando só transação, constituição. Vixe, Maria. Vai ficar faltando transação, constituição de renda, jogo e aposta. O que é que vocês acham? A gente faz logo esse empréstimo hoje ou não? Porque ainda tem 3 aulas. Duas. 22 e 29. Não, vamos logo. Vamos fazer logo. Hã? A gente faz logo. Faz logo, né? Que aí qualquer coisa, 22 eu passo uma atividade sobre esse conteúdo, igual aquela que a gente fez, para vocês recapitularem. E 29 a gente fala de constituição de renda, jogo e aposta, que é meia hora para eu falar isso aí também. Então vamos lá, vou colocar. E a gente termina logo, né? Que aí já vai estar na véspera da prova, vocês já vão estudar. Não é melhor? Bora lá, me digam aí se vocês estão vendo. Sim, professora. Pronto. Pessoal, esse capítulo aqui, quando a gente fala em comodato e mútuo, a gente fala especialmente em empréstimo. Ó, o capítulo é de empréstimo, mas na hora que você abre,
vem o nome comodato, vem os dois tipos de empréstimo. É o comodato e mais embaixo, ó, o mútuo. Tá vendo aqui, ó? Certo? Professora, todos os dois são empréstimos? São. Tudo aí é empréstimo. Quais são as características desses dois empréstimos? Vamos lá, o conceito. O comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, ou seja, infungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto, certo? Pessoal, isso aqui é o exemplo. Eu gosto muito de conversar com vocês sobre TV a cabo. Quando a gente pede uma TV a cabo dessa, o que a gente recebe um modemzinho, né? Pensem aí na Sky, na Claro, na Vivo. A gente recebe um modem. A gente paga por aquele modem. Especialmente o da Sky. A Sky tem plano que paga e tem plano que não paga. Certo? No plano que você compra o modem, não é empréstimo, é compra e venda. Certo? No contrato que você recebe ele de maneira gratuita, você tem que devolver. Se você não devolve, você tem que pagar um valor por ele. Certo? Porque é um empréstimo. É que a gente chama de empréstimo de uso. Certo? Ele se perfaz com a entrega do objeto. Ele te entrega o modem para que você possa usar e pegar o sinal da TV lá, no caso a Sky. Certo? Me digam aí se vocês entenderam. Sim, professora. É uma coisa infungível. Eu tenho que devolver a própria coisa. Eu tenho que devolver aquele modem. Se eu não devolvo aquele modem, eu vou ter que pagar o valor correspondente a ele, para que ele seja substituído. Certo? Vamos lá. Vamos falar primeiro das características aqui, depois eu vejo os artigos. Ó, a gratuidade do contrato. Porque se não for gratuito, o contrato é de quê? De locação. Porque se a gente pensar no empréstimo que tem que pagar, é locação. Certo? Locação de coisas. Que a gente estudou na aula passada. Infungibilidade. Eu tenho que restituir a mesma coisa. Senão, eu vou ter que pagar o valor correspondente para que aquela coisa seja substituída. Certo? É necessária a tradição. A coisa precisa ser entregue para você. É um contrato unilateral? É, pessoal, porque vai gerar obrigação só para quem está te emprestando. Em tese, né? Tudo mais, professora, eu vou pagar pelo sinal da Sky. Isso é outro contrato. Certo? Oi. Mas não fica meio que parecendo uma venda casada, onde a pessoa, para ter acesso a uma coisa, teria que comprar outra. Pois é, por isso que eles não vendem, ele te empresta. Certo? Porque senão configuraria isso aí mesmo. Olha, se perfaz apenas com a tradição, ou seja, te entrega a coisa, é temporário, é o tempo que você te precisar do uso, tá? Não solene, não tem uma forma prevista na lei, gera obrigações apenas para o comodatário. Ou seja, você tem que devolver, hein, pessoal? Você tem que zelar, você tem que cuidar, tá bom? Obrigações do comodatário, ó, conservar a coisa, usar a coisa de forma adequada, certo? Vou dar um exemplo aqui. E restituir a coisa no prazo, hein? No prazo convencionado, que pode ser por tempo indeterminado, o que não significa que por isso não é temporário.
Vamos aqui dar um exemplo para vocês. Eu tive um vizinho que a casa dele teve uma chuva aqui em São Luís muito grande, houve uma inundação do condomínio atrás do nosso, e a casa dele teve uma enxurrada de água. As coisas dele se acabaram tudo, a casa dele foi destruída. Tudo que tinha da cintura para baixo se acabou. Inclusive, o rack, onde ficava o modem da TV a cabo, a gente encontrou ele no outro dia lá no portão. Também a gente encontrou o quê, pessoal? Sabe esse modemzinho que eu tô falando para vocês, da Sky? Também foi encontrado lá junto. Pessoal, mas ele não tinha que restituir a coisa? Ele não tinha que manter, que guardar, que conservar? E isso foi um fato da natureza. Ele quase morre com a mulher e a filha. Ele ia se preocupar com o modem da Sky? Tem sentido, né? Nos dias seguintes, ele ligou para a Sky, explicou que aconteceu isso, teve a ação do município de São Luís, teve a defesa civil, teve tudo isso. Ele tinha todos os documentos para comprovar. Aí, quando a Sky chegou lá, que viu a situação, o que foi que a Sky fez? Recolheu o modem que se estragou com a água, obviamente, e forneceu um novo modem para ele. Tá errado? Ele teve que pagar alguma coisa? Não. Ele só subiu. Inclusive, nem que ele não tivesse achado o aparelho molhado e estragado, o simples fato do acontecimento lhe tiraria a obrigação de entregar a coisa. Certo? Me digam aí se vocês entenderam. Sim, Ele tinha professor. como provar tudo isso que eu estou dizendo, hein, pessoal? Saiu no jornal, tinha relatório da Defesa Civil, a casa dele ficou interditada, tinha as fotos de como ficou, a casa dele estava destruída. Quando a Sky foi, ele ainda não tinha nem conseguido mandar pintar a casa dele. A marca estava na cintura, certo? É diferente de eu dar fim no molde e dizer que foi força maior. Certo? Tudo bem, né? Gleice, você queria perguntar alguma coisa, minha filha? Não, perguntar não, só confirmei que estava tudo entendido. Ok. A extinção do comodato pelo decurso do prazo ou do contrato, tá? Não quero mais a Sky, devolvo, encerro a minha assinatura. Perfeito. Resolução, cumprimento das obrigações pelo comodatário. Ele não quer mais, vai lá, devolve o aparelho e tudo certo. Pela morte do comodatário, né? A pessoa que estava usando, faleceu, vamos devolver também. Se o contrato for intuito persona, né? Ou seja, for pessoal. Pessoal, esse 1580 tem gratuitamente os bens que estão sob a guarda dele, da guarda dele, mas que não são de propriedade dele. Me digam aí. Repete aí, professora. O tutor, vamos pensar o tutor do menor de idade. Ele pode emprestar as coisas, os bens do seu tutelado, do seu menor de idade? Não, né, pessoal? Ele tem que conservar a Não, coisa. Ele professora. pode. É. Vamos ver se tem mais alguma coisa que. O comodatário ele tem que guardar a coisa como se dele fosse. Se ele fosse propriedade dele, tá? Tá bem aqui, ó, no 582. Ele tem que guardar, ele tem que conservar como se fosse dele. Então, se correr um risco, ele tem que salvar primeiro as coisas do comodante, depois as dele, viu? Ver se tem mais alguma coisa. E se o comodante for de 2 ou mais pessoas?
Comodato foi usado por duas ou mais pessoas. Ambas têm o dever solidário, né, pessoal? De responder por aquela coisa e de devolver. Certo? Pessoal, está terminando a chamada. Eu acho melhor fazer logo outra, para a gente terminar o mútuo. O que vocês acham? Eu vou fazer logo que a gente finaliza sem pressa. Senão eu vou querer falar apressado, vocês não vão entender. Eu vou finalizar aqui. Mando já já. Bora lá. Digam aí se vocês estão vendo. Sim, professor. Ok. Ó, o mútuo agora, ele é o empréstimo de coisas fungíveis. Coisas que podem ser trocadas pela mesma qualidade e quantidade. Certo? Ou seja, eu posso trocar, vocês me emprestaram, sei lá, uma lata de leite. Eu vou devolver uma lata de leite. Não importa qual seja, não tem que ser a mesma lata de leite. Certo? Vamos lá. Quais são as distinções? Ó, já coloco aqui, ó, distinção do mútuo e do comodato. O mútuo é de consumo, é fungível. Por exemplo, por isso que eu dei o exemplo da lata de leite. Eu vou comer a lata de leite e vou dar outra lata de leite que eu vou comprar no Mateus. Não tem problema nenhum. Certo? O comodato é de uso. E aí, lembrem, o modem da Sky. Eu tenho que usar e eu tenho que devolver o mesmo. Quando é mútuo, não. A restituição do mútuo. A restituição do mútuo, eu tenho que restituir uma outra coisa da mesma quantidade e qualidade. E no comodato, eu tenho que restituir a mesma coisa. Certo? No mútuo, é feita a transferência do domínio. No comodato, é feito apenas o empréstimo de uso. Por que fala em domínio? Eu gosto sempre de falar sobre essa diferença. Porque eu não vou comer o leite, não vou comer, então é o domínio. Certo? Professora, repete aí novamente, por favor, porque cortou sua chamada. Ó, no mútuo, a transferência é do domínio. Eu vou comer o leite. No comodato, é apenas um empréstimo de uso. Se eu posso consumir, eu vou ter o domínio. Consumir, de comer, entendeu, pessoal? Eu posso, ó, vamos dizer que eu emprestei aqui, ó, meu vidro de álcool. Vocês vão precisar me dar o mesmo álcool que está aqui dentro? Não, vocês vão comprar outro vidro de álcool e vão me entregar ele cheio. Certo? Mas se eu empresto uma coisa como o modemzinho da Sky, eu gosto muito de dar o exemplo do modem da Sky, tem que ser a mesma coisa, porque é empréstimo de uso. Eu tenho só que usar e devolver. Ó, o mútuo permite a alienação da coisa emprestada. Vocês me derem em mútuo uma lata de leite. Eu posso vender a lata de leite que vocês me emprestaram? Agora, se eu posso comer todinha, eu não posso vender? Posso. Eu vendo. Para no dia que eu tiver que devolver para vocês, eu vou lá no Matheus e compro outra. Não tem problema nenhum. No caso do comodato, que é empréstimo de uso, eu vou ter que devolver a mesma coisa. Eu posso transferir a coisa a terceiro sem autorização do comodante? Não. Tá? Ó, o comodato é proibido transferir a coisa a terceiro. Certo?
Vamos para as características. Pessoal, em relação a essas diferenças, vocês têm sempre que lembrar uma coisa. Comodato, eu tenho que devolver a mesma coisa, ou seja, ela é infungível. Mútuo, eu posso devolver outra da mesma qualidade e quantidade. Ou seja, tanto faz se é aquela mesma coisa ou se é outra que eu vou comprar. Certo? Essa é a grande diferença. Se vocês lembrarem do que é fungível, do que é infungível, vocês não vão errar nada relativo a empréstimo, nem a comodato, nem a mútuo. Ok? Me digam se vocês entenderam isso. Posso. Ó, quando vocês forem pensar no empréstimo, vocês sempre pensam primeiro em coisa fungível e coisa infungível. A coisa fungível é aquela que pode ser trocada por uma da mesma quantidade e qualidade, do mesmo gênero. Vamos pensar em um saco de manga, 1 quilo de manga, 1 quilo de carne, 1 quilo de queijo. Eu não posso devolver para vocês o mesmo quilo de, 1 quilo de carne, 1 quilo de picanha. Eu vou lá e compro 1 quilo de picanha. 1 quilo de camarão. Eu vou lá e compro é igual... Oi, Gleice. É igual no interior, quando a gente pede pro vizinho, né? Ei, vizinho, presta uma manteiga. Exatamente. Aí você dá margarina e o vizinho te dá outro manteiga. Um pacote de café. Tu vai lá e devolve o pacote de café. Pronto, mútuo. Isso é mútuo. Quando você faz isso, Gleice, lá no interior, você está fazendo mútuo. Agora, vamos pensar que eu emprestei meu carro. Vocês vão ter que me devolver o quê? O carro. O carro. Ela é uma coisa, o carro é uma coisa infungível. Então, é um comodato. Lembrando, se eu cobrar para você, já não é mais empréstimo. É o quê, pessoal? Locação. Locação. Certo? Deu para entender, Otávio? Ok. Quais são as características? Ó, é um contrato real. Por que que é real? Por que que a gente diz que é real? Porque eu vou entregar tem uma coisa. Mesmo sendo uma coisa comercial para que eu vou consumir todinho, vou comprar outro para te devolver, mas eu tenho que entregar uma coisa. Por isso que é real. É contrato gratuito? O mútuo é, certo? Embora o empréstimo em dinheiro seja oneroso, é uma exceção, certo? Mas tem estipulação de juros, é o que a gente chama de mútuo feneratício. É um empréstimo, mas que tem ônus, que é o juro. Anotem aí, mútuo feneratício. É um contrato unilateral? Sim. E é um contrato não solene e temporário? Também. É um contrato unilateral porque normalmente vai ter obrigação para o mutuário, né? Mas se for federatício, vai ter obrigação para ambos. É um contrato não solene. Pessoal, tem uma forma prevista na lei? Toda vez que vocês ouvirem não solene, não tem forma prevista na lei. A gente pode fazer um contrato aqui de comum acordo e está tudo certo. É um contrato temporário? É um contrato temporário. Certo? É tanto que eu coloquei aí, ó, será doação se for por tempo indeterminado. Se, nesse caso aqui, como é gratuito, vai ser a doação pura. Ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei.
Quem me emprestou pode pedir antes? O mutuário pode exigir a garantia da restituição antes do vencimento? Pode, tá? Ó, o feneratício aqui, ó, destinado a mútuo a fins econômicos. É o feneratício que cobra juros. Olha os prazos, pessoal. Se não tiver outro prazo. No caso de colheita, da próxima colheita. Se for em dinheiro, pelo menos 30 dias. Do espaço de tempo que o declarante mutuante, se for de outra coisa fungível, aí vai ser estipulado de comum acordo. Vamos ver bem aqui o 588 e o 589. 588, ele vai dizer o mútuo feito por uma pessoa menor. A pessoa menor de idade recebeu o empréstimo gratuito, tá? Sem autorização do guardião, do responsável legal, do pai ou do responsável legal, tá? Não pode ser reavido pelo mutuário nem de seus fiadores. Ou seja, eu não posso fazer negócio com menor de idade. Se eu fiz, eu não posso reaver, certo? No entanto, não vai acontecer essa disposição se a pessoa de cuja autorização se necessitava, do pai ou do responsável, o mutuário, para contrair o empréstimo, o ratificar. Ou seja, o menor de idade fez o empréstimo e o adulto responsável por ele ratificou, resolveu, prestou a representação ou assistência, o contrato é válido. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigada a contrair o empréstimo para seus alimentos habituais. Eu fiz o empréstimo para poder comer, eu sou menor de idade, e era para os alimentos habituais. Então, ele é válido, tá? Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, professora tem menor de idade trabalhando e não é proibido? Mas imagina o menor de idade que tem patrimônio, pessoal, porque recebeu de herança, sei lá, porque não tem menor de idade que é dono de empresa, que é empresário. Tem, pessoal, os pais é que representam, mas tem, certo? Então, se ele tem patrimônio, esse negócio jurídico também pode ser um negócio jurídico válido. Mas, em tal caso, a execução do credor não pode ultrapassar suas forças, ou seja, não pode ultrapassar o seu patrimônio, os seus ganhos. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor, ele fez um empréstimo para ele, foi uma coisa para ele mesmo. Então, é válido? É. Se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, ele fez sabendo que o contrato não ia valer porque ele era menor. Mas, de alguma maneira, ele persuadiu a pessoa a contratar com ele. Tá? Então, se prova a malícia, tá? Especialmente essa malícia aí, pessoal, é voltado para a questão de dizer que ele não era menor de idade. Certo? Ou que os pais ratificariam o responsável legal. Ok? Digam aí se vocês entenderam. Digam se tem alguma dúvida. Alguma perguntinha. Pronto, pessoal. Se vocês não têm dúvida, não têm perguntas, a gente vai finalizar aqui hoje. E aí vamos fazer o seguinte. Vamos logo combinar aqui, Marcelo e Otávio, porque aí quando for no dia da aula, daqui a 15 dias, que eu não me lembrar, vocês já sabem. A gente vai fazer uma atividade sobre esses assuntos. Não vale ponto não, pessoal. Lembram que eu disse para vocês que eu ia agora dar aula para vocês e na aula seguinte eu ia fazer uma atividade de fixação? Então, quando for dia 22, eu te mando a atividade, Otávio, e depois a gente só combina como é que eu vou dizer, gente? Eu até posso abrir a tarefa no dia para vocês colocarem. Porque vai que precisa de meio pontozinho para vocês passarem, tem uma tarefa lá para eu pontuar. Ou, professora, faça isso mesmo. Eu vou fazer. Mas eu coloquei na plataforma a outra tarefa, não coloquei, pessoal? Botei. Do dia 1º, coloquei.
Elas estão guardadinhas aí, pessoal. Se precisar de alguma coisa, eu vou lá ver se você fez a atividade. Do mesmo jeito, vai ser a atividade do dia 22. Aí, quando for no dia 29, a gente vai fazer os últimos contratinhos que faltam, que vai ser só... Vamos, na próxima aula, que é só dia 22, Otávio, eu vou passar a atividade de fixação, certo? Quando for dia 29, que é a nossa última aula, a gente fala de transação, constituição de renda, jogo e aposta. Tá bom? No dia 22, eu vou abrir a tarefa para vocês colocarem a atividade. Se faltar qualquer coisa para vocês passarem, essas atividades vão ser utilizadas, viu? Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Professor. Oi. Não, nada não. Se tiver dúvida, pode perguntar, minha filha. Não, professora. Tá tranquilo já. Então tá. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Até dia 22. Até, professora. Tchau. Boa tarde. Tchau.